Podcast sobre o naturalismo no Brasil. Escola literária Naturalismo. O naturalismo foi um estilo de época dos finais do século XIX. Seu surgimento foi em 1859 do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, que revolucionou o pensamento científico na segunda metade desse século. Os escritores naturalistas usavam a ciência como base de composição de seus personagens. Nesse ponto, diferenciavam-se dos realistas. Na Europa, os principais autores foram Émile Zola e Eça de Queiroz. No Brasil, os principais nomes foram Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha e Raul Pompeia. Vim falar um pouco sobre a obra que escolhemos sobre o naturalismo. Escolhemos a obra Bom Crioulo, que conta o primeiro romance homossexual já registrado na literatura ocidental. A história se passa no século XIX, onde um ex-escravo foge de seu senhor para ir em busca de sua liberdade. Seu nome era Amaro. Ao se tornar um marinheiro, que graças aos seus ensinamentos forçados como escravo, se tornou o melhor deles, ganhando os adjetivos de benevolente e voluntarioso, assim ganhando o nome de bom crioulo. Amaro, como qualquer pessoa, acabou se apaixonando por um dos novatos, Aleixo. Diferente dele em muitas coisas, cor de pele, status, força, disciplina, tudo. Isso acabou levando o bom crioulo para muitas confusões, onde Amaro defende seu grande amor, entrando em brigas, discussões, acabando por beber, acabando por sendo castigado, onde só queria provar seu amor por Aleixo, a qual só via essas ações como amizade, nada além de amizade. Ele não amava o bom crioulo da mesma forma que ele o amava. Quando finalmente chegaram ao Rio de Janeiro, Amaro conseguiu um quarto para dividir com Aleixo, na pensão de uma antiga meretriz, Dona Carolina, que foi salva de um assalto graças ao bom crioulo. Amaro e Aleixo começaram a viver como casados, porém com a exigência do capitão da embarcação, onde Amaro só tem uma folga um mês, isso acabou afastando os dois amantes, onde assim Aleixo acabou caindo nas graças de Dona Carolina. Desolado com o afastamento de seu grande amor, o bom crioulo se afundou nas bebidas, bebendo cada vez mais sem controle, arrumando diversas confusões, onde acaba por ir para um hospital-prisão, onde descobre sobre o relacionamento de seu ex-amante e Dona Carolina, o que leva com que ele fuja e vá atrás de Aleixo, e assim encontrando nas cercanias da pensão, onde acaba por matá-lo com um golpe de navalha no peito. Um fim bastante trágico para uma história de amor. Biografia do autor. Adolfo Ferreira Caminha nasceu no dia 29 de maio de 1867, em Aracati, no Ceará. Sua infância foi conturbada, pois ficou órfão de mãe muito cedo, com apenas 10 anos, e nesse mesmo ano aconteceu uma grande seca no Nordeste. Após ficar órfão, foi com seus 5 irmãos para Fortaleza, onde começou a estudar e anos depois se mudou para o Rio de Janeiro para entrar na Escola Naval. Devido à instituição ser conservadora e monarquista, lá revelou seus primeiros sentimentos republicanos e abolicionistas, mas formou-se em 1885. Por volta de 1886, começa sua carreira de escritor com o poema Voos Incertos. Se demitiu do seu cargo da Marinha no ano de 1890. Em 1891, fundou a revista Moderna e colaborou para o Jornal do Norte. Em 1892, fundou a Padaria Espiritual, um movimento literário e político que apoiava na educação do país, e publicou o jornal O Pão. No ano seguinte, lança o romance A Normalista, do gênero naturalista, criticando a vida urbana em Fortaleza, capital cearense. Em 1897, com apenas 30 anos, atormentado pelas dificuldades financeiras e debilitado pela tuberculose, o escritor vem a falecer. Contexto histórico do século XIX. O século XIX é um período datado entre os anos 1801 e 1900. Foi um momento carregado de mudanças, marcado por revoluções, descobertas e inovações no mundo inteiro. E no Brasil não foi muito diferente, tendo como principais eventos a chegada da família imperial portuguesa em 1808, que mudou completamente o modo de vida brasileiro, a Revolução de 1848, o começo de discussões sobre a escravidão que acarretou na abolição dessa no final do século XIX, e a proclamação da República. Não só isso, como também sendo um período marcado por inúmeros confrontos e disputas pelo poder. E também houveram grandes mudanças nos padrões da sociedade da época. Contexto social do naturalismo. Pela primeira vez, personagens e temas polêmicos para a época, como os homossexuais,
os negros, mulatos e os pobres se tornavam protagonistas principais nas histórias, levando assim a sociedade a tratar e encarar seus problemas de forma mais ativa, tanto na forma social quanto politicamente. O movimento do naturalismo chegou ao Brasil no século XIX, sob influência do escritor francês Émile Zola. Os naturalistas brasileiros não queriam só entreter a classe média da época, mas sim ilustrar a realidade da vida em sociedade no Brasil, expondo todas as suas características e os seus problemas. O principal representante do naturalismo no país foi o escritor maranhense Aloysio Azevedo, que publicou as clássicas obras O Cortiço e O Mulato, que abordavam o racismo e a desigualdade social. Outro nome de destaque para o naturalismo brasileiro foi Eça de Queiroz, autor do realismo português que serviu de grande influência para os artistas brasileiros, com as suas obras O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Predominância do cotidiano. Ao contrário do romantismo, escola literária anterior, o naturalismo retrata temas vividos diariamente na sociedade do século XIX e suas diferenças de comportamento e permissão entre as classes sociais, sempre dando prioridade àqueles considerados como seres inferiores e sem importância. Ferramentas de denúncia social. Com as obras naturalistas, os autores enxergaram uma chance de expor todas as crueldades vividas pela classe baixa, muito marginalizada e pouco vista pelo restante da sociedade. Usado como protagonistas personagens dessas minorias, as denúncias faziam uma crítica direta à miséria, escravidão e desigualdade social. Principais temas abordados no naturalismo. Como característica principal, a luta contra a naturalização da desigualdade social, o desejo de mudança profunda pela sociedade, alguns temas estavam sempre presentes nas obras culturais, como peças de teatros, livros, romances ou quadros artísticos. Por exemplo, miséria das cidades, crise da produção no campo, péssima condição de vida, crítica ao tradicionalismo da sociedade, violências, crimes, sexualidade, adultério, política e marginalização da pobreza. Esse podcast foi elaborado para a aula de português da professora Laila e contou com a participação dos alunos Alessandra, Amélia, Giovana Ricari, Gabriele, Matheus e Lia.